E o Alex, do bairro Orleans. Se perante a Constituição todos são iguais, independente de raça e cor, e em concursos públicos e universidades existem cotas especiais para afrodescendentes, não está se incentivando o racismo? Não está se formando aqui uma África do Sul, um apartheid? Muito pior do que isso, muito pior, porque se lá ainda havia uma espécie de clima de guerra civil que antecedeu isso tudo, o que nós estamos inventando com essa história de cotas é um exercício de enlouquecimento coletivo tremendo. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Em primeiro lugar, quando houve a libertação dos escravos nos Estados Unidos, o presidente Abraham Lincoln deu a cada escravo liberto, a cada chefe de família, digamos assim, 16 acres, isso aí deve dar mais ou menos uns 4 alqueires, mais ou menos. Uma mula e implementos agrícolas para o sujeito sair e ter lá uma terrinha para viver. Quando nós libertamos os escravos aqui em 1888, os escravos foram comunicados que estavam libertos. Aí perguntaram assim, bom, tudo bem, e agora? E agora? Não, agora você vai embora. Mas peraí, como assim eu vou embora? Eu moro aqui. Não, mas agora você não é mais escravo, faz favor de ir embora. Ou seja, os escravos brasileiros receberam uma liberdade nua, justamente num país que naquela época em que houve a libertação, em 1888, não havia nada a não ser uma agropecuária. Havia café no Vale da Paraíba, havia cana no Nordeste e em São Paulo, havia um pouco de pecuária em Minas e no Rio Grande do Sul, e não havia mais nada. Quer dizer, essas pessoas foram libertadas e foi dito a elas que cuidassem das suas vidas, quando justamente não tinha nenhuma possibilidade de arrumar uma atividade econômica. O resultado disso é que as pessoas que são descendentes de escravos, ex-escravos e seus descendentes, tornaram-se pobres. E a razão pela qual eles têm problemas na vida não é por serem pretos, mas é por serem pobres. Então a primeira coisa que tem que fazer era parar de achar que a origem do problema é racial. Porque quando você acha que a origem do problema é racial, você está sendo racista. Em primeiro lugar. Segundo, para tentar resolver um problema de origem racial, você vai ter que criar um outro racismo para resolvê-lo. E como é que é esse outro racismo? É o que nós estamos fazendo. Estamos dando para as pessoas de cor um privilégio em relação aos outros que não são de cor. Mas quando você pega o Brasil para fazer isso, você tem mais um problema adicional. Você não sabe quem é que é preto e quem não é. Porque o nosso grau de miscigenação é muito grande. Então você precisa, em última análise, para dirimir as dúvidas, produzir uma investigação genética. E isso significa que o Brasil, então, terá conseguido, quando isso acontecer, que vai ser logo, já alguém vai inventar isso, o Brasil terá criado pela primeira vez na história uma carteirinha racial. Quer dizer, você vai ter uma carteirinha em que alguém fez um exame do seu DNA e disse que você é preto, você vai ser preto de carteirinha. E aí então você vai poder usufruir dos direitos da sua pretitude por meio de um documento público que faz com que você esteja a partir daí marcado para sempre como pertencente a uma categoria social que tem uma prioridade sobre o seu próprio mérito. Como você faz isso? Você destrói automaticamente o mérito de todas as pessoas de cor que se esforçam por conta própria e conseguem sucesso. Ou seja, aquela pessoa que poderia ter entrado na universidade pelos caminhos normais, disputando com os outros, e que teria, portanto, o mérito de ter feito isso, esta pessoa passa a ser estigmatizada para sempre como tendo sido ajudada indevidamente por uma lei que discriminou os outros. Portanto, é uma comédia de erros de um tamanho inacreditável. É racista, é injusto, é ridículo, está tudo errado. Eu, se fosse preto, eu ficaria muito furioso com essa situação. Eu não me conformaria com isso, porque isso é mais ou menos como dar uma carimbada na testa dos gêneros. Você é preto, você é incompetente, portanto, você passa a ser tutelado pelo Estado. Por outro lado, quando eu conto para você o quadro que eu descrevi, de que o Estado quer tutelar tudo, não parece ser nada normal, portanto, que ele se torne, então, um tutor das relações raciais. Ora, se você quer dar uma outra solução para o problema, comece admitindo que o problema não está na cor, o problema está no estado econômico. E as pessoas pobres têm menor chance de obterem os lugares gratuitos das universidades federais. Porque, perceba, o problema só existe porque tem universidade gratuita, porque senão não teria. Ninguém vai fazer cota para um sujeito entrar e pagar 5 mil por mês de mensalidade do curso de medicina. Então, se você admite que o problema está na pobreza e não na raça,
Então você podia fazer muitas outras coisas. Por exemplo, se você é pobre, você podia ganhar uma bolsa de estudos para pegar o melhor cursinho da cidade, como os outros fazem. Você teria feito, portanto, uma ajuda a essas pessoas desvalidas economicamente, sem entrar no mérito da questão racial e sem estigmatizar todo mundo. Então, é de um absurdo tão grande que não tem nem mesmo como justificar. No entanto, é absolutamente justificado no contexto de controle social que se está estabelecendo aqui, a partir dessa proposta de Estado neoliberal, cuja mentalidade, cuja ação, fundamentalmente, é de controlar as pessoas.